Eu havia dito que a causa do pensamento, da razão, da inteligência era o cérebro, mas agora tem uma mesa respondendo perguntas. Bom, então significa que eu não preciso de um cérebro. E mais, esses pensamentos que estão se manifestando através de uma mesa, ao se comunicar, provaram que eram aquelas pessoas que o corpo morreu. Então, analisando as comunicações que vinham através das mesas, eu provava que quem estava se comunicando ali era a alma de alguém que o corpo, e portanto também o cérebro, morreu, foi enterrado, se decompôs, provando que a inteligência sobrevive à morte do corpo e do cérebro. Então, não é o cérebro que causa o pensamento. Bom, se a matéria não consegue explicar a causa da inteligência, do pensamento, agora fica evidente que eu tenho um Deus para colocar na jogada. Porque antes eu podia colocar tudo na conta do jogo material, né? Ah, o universo se explica através de leis materiais. Mas e a inteligência, que não depende do cérebro? O que causou? O que criou ela? Aí Deus se coloca agora como uma prova irrefutável. Porque se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. É um axioma, é uma lei. O que causou, então, a alma? Aí eu tenho Deus. Deus se coloca para o Espiritismo como uma consequência natural. Olha que interessante. Não é que o Espiritismo o Espiritismo ele chega em Deus através da prova da existência do Espírito. Ele é uma consequência lógica natural, uma vez que eu provei o Espírito. Porque agora eu não posso mais usar as leis da matéria para tentar explicar isso, porque eu já mostrei que o espírito independe da matéria. Então eu preciso de outra causa. Por isso que ele fecha as questões sobre a prova da existência de Deus falando da inteligência. Por isso que eles vão dizer sabiamente: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nota que ele usou justamente esse caminho. Eu vou olhando o universo. Olha o mecanismo do universo. Eu vejo ali. Ah, mas mesmo assim o materialista só enxerga a matéria. Bom, então vamos para a inteligência. Se só a matéria não lhe dá certeza da existência de Deus, então vamos agora analisar a inteligência, o espírito, o pensamento. Eu provei agora com o espiritismo que há pensamento fora do cérebro. Está provado. Basta que eu pegue as obras espíritas e veja os milhares e milhares de fenômenos repetidos no mundo inteiro, demonstrando isso. Que aquele pensamento que se manifestava nas mesas, nas batidas, era a alma daqueles que morreram. E, portanto, continuam vivos. E não dependem do cérebro. Porque o cérebro está lá no cemitério, ou foi cremado, ou já se decompôs. Então, por isso, qual é a contribuição do espiritismo para a prova da existência de Deus? Provando o espírito. Ao provar o espiritismo prova Deus, como consequência lógica natural. Esse é o diferencial que o Espiritismo. Só o Espiritismo conseguiu. Por quê? Porque só o Espiritismo provou o Espírito, cientificamente. Os filósofos que defendem a ideia da existência de Deus, eles têm argumentos maravilhosos, mas esses argumentos sempre podem ser colocados em dúvida por aqueles que estudam a matéria. Então a filosofia não deu conta de fazer o que o Espiritismo fez. O Espiritismo fez mais que a filosofia. E, portanto, ele contribuiu para a filosofia, porque agora o filósofo que acredita em Deus, ele pode se servir do espiritismo. Porque quando o filósofo que acredita em Deus, ele vai discutir com o filósofo materialista, o filósofo materialista tenta usar as ciências da matéria. E aí ele diz assim, opa, mas eu aqui que acredito em Deus, eu tenho uma ciência que estuda o espírito. Então Deus existe.
Por isso que a contribuição do Espiritismo é única. Ninguém conseguiu provar o Espírito. Portanto, o Espiritismo teve o melhor caminho para provar a existência de Deus. Vou deixar para ti. E aí tá uma forte razão, né, Michel? Os primeiros fenômenos aí de efeitos físicos, né, que chamou a atenção, ele teve a sua razão de ser para despertar essa curiosidade, né? Os próprios espíritos vão dizer isso. E depois homens de inteligência observar que por trás daqueles fenômenos havia algo maior que aquilo, não somente fenômenos materiais. Kardec dá um exemplo que eu gosto muito, que está no Livro dos Médiuns, do sino, né? Então, você vê um sino badalando lá, você pode atribuir a ação mecânica da natureza, ótimo, mas quando esse badalar ele é harmonioso, você já vai pensar, bom, a natureza não vai provocar essa harmonia simplesmente o vento fazendo mover esse sino aí, o badalo, sei lá. Mas há de se ter alguém que está causando essa harmonia, né? E esse alguém é uma inteligência. Lendo o livro Espírito e Matéria, do Cosme, né, do Cosme Márcio, que eu achei interessante que tem lá, né, pessoal, para quem ainda não leu, é um livro muito interessante, ele traz naquele mesmo formato da primeira parte lá do que é o Espiritismo, que é de diálogos. Então, né, foi criado ali os personagens, um materialista, um filósofo, uma jornalista e um espírita, né? E o materialista, o Marx, vai dizer o seguinte, que para o materialista, esse convicto, ele crê na existência do espírito, mas sendo um efeito da matéria. Então, ele vai dizer assim, não, nós materialistas acreditamos na existência do espírito, mas ele é um efeito da matéria. Logo, a matéria morreu, esse espírito deixa de existir. Né? Então, veja, quando o Kardec vai trabalhar na introdução ao estudo da doutrina espírita, que traz conceito de alma, eu imagino, e depois o Michel pode me ajudar nisso aí, que com certeza ventilava essa ideia de um espírito enquanto uma substância que era um efeito da matéria, do cérebro, né? Então, vejam que o Kardec caminhou de forma muito assim, atenta para poder dar respostas a essas filosofias, como o Michel bem lembrou, que deixavam a desejar, mas o Espiritismo vem e joga uma pá de cal nisso tudo aí, provando a existência de uma inteligência por trás dos fenômenos observados. Michel. Isso, foi importante a tua colocação. Se alguém aqui for ler filosofia, os próprios filósofos materialistas falam em espírito. Não se surpreendam com a palavra espírito na obra do materialista. Só que ele dá um significado diferente para espírito. Ele coloca como sinônimo de pensamento, de inteligência, mas não é algo que existe independente do cérebro e da matéria. Ele é um efeito da matéria. Então, eles chamam também de espírito, para demonstrar que há algo que o corpo produz, a matéria, o cérebro produz, que é o pensamento, que eles vão chamar também de espírito. Só que para eles morreu o corpo, morreu o espírito, morreu essa inteligência. Por isso que ele é materialista. Agora, a noção de espírito para o espiritismo é que é um ser inteligente que existe apesar e além da matéria. Esse é o ponto de diferença. E como é que o espiritismo chegou nessa conclusão? Porque ele conversou com seres em que o corpo morreu. Se eu dizia no materialismo que dependia do corpo, bom, mas o corpo morreu, está lá no cemitério, decomposto. E o espírito está aqui se comunicando através da mesa, através da batida, através do lápis. Então significa que ele não precisa do corpo para existir. Claro que quando eu estou no corpo, um reage sobre o outro. Um influencia o outro, mas eles não dependem um do outro. Essa é a diferença. Claro que se eu danificar meu cérebro, que é o órgão que o espírito se utiliza, o espírito ele não vai conseguir se manifestar de uma maneira equilibrada. Mas não é que o espírito esteja desequilibrado, é a máquina que ele usa que está com defeito.